Olá você, querido aluno e querida aluna, tudo bem? Vamos agora estudar o assunto tratado lá no pronunciamento técnico número 32, CPC 32, tributos sobre o lucro, que trabalha lá o mesmo item que a NBC-TG 32, ratificando o pronunciamento lá pelo Conselho Federal de Contabilidade. É um assunto que ele vai focar em alguns pontos, principalmente visando ali o cálculo dos tributos sobre o lucro, para que você saiba que há algumas diferenças que eu posso ter entre adições, exclusões e compensações, de modo que isso vai impactar o valor a pagar dos tributos sobre o lucro. E aí eu tenho uma base contábil, para esse cálculo eu tenho uma base fiscal, e essa base fiscal tem que sofrer ajustes, porque às vezes uma despesa dedutível lá na contabilidade é indedutível para fins de pagamento de tributos. Uma receita lá na contabilidade é uma receita não tributável lá pela legislação fiscal. Então, isso daí, desculpem, pode ter diferenças, e aí nós vamos ver como isso já foi cobrado em provas e como isso pode ser cobrado. Então vamos lá trabalhar o CPC 32, tributos sobre o lucro. Olha aí, aqui estão as nossas redes sociais. Pessoal, qual é o objetivo deste pronunciamento, ou desta norma? É estabelecer o tratamento contábil para os tributos sobre o lucro, né? Que basicamente, quais são os tributos sobre o lucro, Felipe? Em tese, tá, pessoal? Aqui no Brasil, regra é o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. A questão principal na contabilização dos tributos sobre o lucro é contabilizar os efeitos fiscais atuais e futuros de futura recuperação e liquidação do valor contábil de ativos ou de passivos, que são reconhecidos no balanço patrimonial, e de operações ou outros eventos do período atual que são reconhecidos nas demonstrações contábeis da entidade. Então, o objetivo é o quê? Principalmente, pessoal, na verdade, verificar como é que é contabilizado esses tributos sobre o lucro, tá bom? É inerente ao reconhecimento do ativo ou passivo que a entidade espera recuperar ou liquidar o valor contábil daquele ativo ou passivo. Se for provável que a recuperação ou liquidação desse valor contábil tornará futuros pagamentos de tributos maiores ou menores do que eles seriam se tal recuperação ou liquidação não tivessem efeitos fiscais, este pronunciamento exige que a entidade reconheça ou um passivo fiscal diferido ou um ativo fiscal diferido com certas, limitadas exceções. Porque aí ele está me dizendo, olha, se eu tenho que eu não vou pagar um tributo agora que eu deveria pagar e vou pagar no futuro, ou seja, eu tenho um futuro pagamento de tributos maiores, eu vou gerar uma dívida que foi diferida. Agora, se for menor, ou seja, era para eu ter pago 100, eu paguei 80, mas no futuro eu vou ter que pagar esses 20, né? Desculpa, era para eu ter pago 100, tá certo? Era para eu ter pago 100. E no futuro, na verdade, eu vou pagar mais, tá bom? Então eu tenho aqui um direito de compensar, tá certo? Com certas limitadas exceções. Então, só para a gente contextualizar aqui, pessoal, vamos lá. Era um tributo que era para pagar hoje, era para pagar 100 de tributo, mas eu paguei só 80, tá certo? Então, no futuro, eu vou ter que pagar isso, eu vou ter um passivo fiscal diferido. Tomar até cuidado com essas diferenças aqui. Era para eu pagar 120, né? Vamos supor, tá certo? Era para eu pagar 120, na verdade eu estou pagando 140, eu estou pagando mais do que deveria, porque no futuro eu vou recuperar isso. Aí eu tenho aí um ativo fiscal diferido, tá, pessoal? Então, se no futuro eu vou pagar mais, eu tenho uma dívida, tá, para o futuro. Se no futuro eu vou pagar menos, aí eu vou ter um direito de compensar isso daí, tá bom? A gente vai ver
Não se preocupe, meu querido aluno, minha querida aluna. Passo a passo, eu sei que esse é um assunto que às vezes os alunos ficam em dúvidas. Importante saber como responder questões de acordo com a sua banca, mas ao mesmo tempo eu vou detalhar com o método Felipe. Não se preocupe, força na peruca! Objetivo. Este pronunciamento também trata do reconhecimento de ativos fiscais, tá? Diferidos, olha aí, advindos de prejuízos fiscais não utilizados ou créditos fiscais não utilizados, da apresentação dos tributos sobre o lucro nas demonstrações contábeis e da divulgação das informações relacionadas aos tributos sobre o lucro. Eu enfatizei essa parte porque essa parte aí, pessoal, é o seguinte, olha, se eu tive um prejuízo fiscal agora e eu posso compensar no futuro com possíveis lucros fiscais, eu tenho um direito de fazer essa compensação. Aí eu gero um ativo fiscal diferido, tá certo? Eu gero aí um ativo fiscal diferido. É uma parte pouco teórica só para a gente entender aí, pessoal, tá? Um pouco aí dessa lógica, tá bom? Um pouco aí dessa lógica. Beleza. Avançando, tudo isso está lá no CPC 32, tá certo? Tranquilo. Beleza. Então, qual é o alcance, pessoal? O foco desse pronunciamento é a contabilização de tributos sobre o lucro, tá certo? De tributos sobre o lucros. Para fins, né, deste pronunciamento, a expressão tributo sobre o lucro, ele inclui todos os impostos e contribuições nacionais e estrangeiros incidentes sobre os lucros tributáveis, tá? Eu foquei aqui no imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro líquido, para a gente ter aí uma noção. Combinado. O termo tributo sobre o lucro também inclui impostos tais como impostos retidos na fonte, que são devidos por controlada, coligada a empreendimento controlado em conjunto nas distribuições aí à entidade que apresenta o relatório. A gente vai já mais à frente chegar aí até em itens, tá, pessoal? Aqui é um pouco teórico. Este pronunciamento, ele não trata, olha aqui, dos métodos de contabilidade para concessões governamentais, isso é o CPC 07, ou créditos fiscais e investimentos. Entretanto, este pronunciamento trata da contabilização das diferenças temporárias que podem surgir de créditos fiscais de tais subvenções ou investimentos. Isso daqui, o pronunciamento, ele vai tratar, tá bom? Não trata de concessões. Definições, ponto importante, tá? Mais à frente, nós vamos ver alguns itens que eu vou relembrar alguns conceitos trabalhados aqui. Claro que vai ficar mais fácil de entender com um exemplo prático, porém, entenda a lógica do que ele quer dizer. Olha, literalidade do CPC 32, tributo sobre o lucro. Os seguintes termos são utilizados neste pronunciamento com os significados especificados. Resultado contábil, ele é o lucro ou prejuízo, tá certo, pessoal? Antes da dedução dos tributos sobre o lucro. Isso daqui relembra lá a nossa DRE, tá certo, pessoal? Relembra a nossa DRE. Então ele está me dizendo, olha, para o CPC 32, o resultado contábil não é o lucro líquido do exercício que chega lá no final da DRE. É o lucro antes do imposto de renda. Esse é o resultado contábil, que nós vamos chamar de lucro contábil, tá? Porque geralmente é positivo. Já, então eu tenho aqui o resultado contábil, que ele pode ou não ser igual ao resultado tributável, tá certo? Que pode ser lucro ou prejuízo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o lucro tributável, prejuízo fiscal, é o lucro ou prejuízo para um período determinado de acordo com as regras estabelecidas por quem?
pelas autoridades tributárias, no nosso caso a Receita Federal do Brasil, sobre o qual os tributos sobre o lucro são devidos ou recuperáveis. Ah, Felipe, eu posso ter tributo a recuperar? Pode sim, tá, pessoal? Por quê? Por exemplo, nós vimos aqui que quando a empresa ela tem um prejuízo fiscal, ela pode compensar em períodos futuros. Então isso gera um direito para a empresa que deve ser contabilizado. Claro, nós vamos ver se há expectativa para lucros futuros. É isso que a gente tem. Então, continuando, olha, diante disso, a empresa ela pode ter ou uma, deixa eu ver, ela pode ter uma despesa tributária ou receita tributária, é o valor total incluído na determinação do lucro ou prejuízo para o período relacionado com o tributo sobre o lucro corrente ou diferido. Depois a gente vai ver, uma coisa, tá, vai ser o tributo corrente, outra coisa vai ser o tributo diferido. O corrente é o do período que a empresa tem a obrigação e o diferido é que ela vai ter direito a receber ou valor a pagar. Tributo corrente, olha aqui, tributo corrente é o valor do tributo devido ou recuperável sobre o lucro tributável, se for devido, ou, se recuperável, sobre o prejuízo fiscal do período. E aí, vamos colocar aqui pontos importantes, tá, pessoal? Pontos aqui importantes para você entender. Tá certo? Beleza. Bom demais. Fica ligado em cada detalhe. Tranquilo. Deixa eu só ver aqui. Beleza. Aí, pessoal, claro, nós vamos detalhar isso. Eu vou ter duas coisas importantes, tá? Eu vou ter o passivo fiscal diferido, tá? É o valor do tributo sobre o lucro devido em período futuro relacionado às diferenças temporárias tributáveis, tá? Cuidado com esses conceitos aqui, tá bom? Então, a empresa deveria pagar o tributo hoje, mas devido a alguma diferença temporária, ou seja, algo que não é tributado agora, eu vou excluir da minha base de cálculo do tributo, aí eu vou pagar menos. Mas no futuro, quando aquela receita for realizada, por exemplo, eu vou ter que pagar. Então, há uma diferença temporária. Vai gerar um pagamento futuro, então eu vou gerar um passivo fiscal diferido. Vai ser um tributo devido no futuro. Já o ativo fiscal diferido, olha aí, pessoal, o ativo fiscal diferido é o valor do tributo sobre o lucro recuperável. Se o passivo fiscal gera uma obrigação no futuro, aqui gera algo recuperável no futuro. Relacionado ao quê? Ó, aqui é diferenças temporárias tributáveis. É algo que não vai ser tributado agora, só no futuro. Então, eu diminuo minha base de cálculo atual. Aqui são diferenças temporárias dedutíveis. Ah, eu tive, por exemplo, uma despesa com perdas estimadas, mas a norma diz que isso só é dedutível quando a perda foi efetiva. Então, quando eu estimar, eu coloco no resultado contábil, porém, para a base de cálculo do tributo, eu tenho que ajustar adicionando. Então, vejam, eu vou pagar, tá certo aí, um pouco mais de tributo do que deveria. Então, no futuro, eu tenho o direito de compensar quando essa despesa for efetiva. Compensação futura de prejuízos fiscais não utilizados, tá? Isso daqui também gera um ativo fiscal diferido. Ah, eu tive um prejuízo fiscal, mas eu posso compensar no futuro, então eu tenho um direito. E compensação futura de créditos fiscais não utilizados, tá bom? Beleza. Então, são esses três itens. Pessoal,
levem para a prova o conceito literal disso, tá? Levem para a prova. Por quê? 2 motivos que eu vou trazer aqui para você, tá? 1, pode cobrar literalidade, e 2, fica mais fácil de você lembrar os cálculos, né, de lançamentos, ou se ele pede muito, ativo fiscal diferido ou passivo fiscal diferido, tá bom? Então, o passivo fiscal diferido, o passivo fiscal diferido é o valor que eu tenho de tributo devido no futuro decorrente de diferenças temporárias tributáveis. Já o ativo fiscal diferido, eu tenho aí algo referente a um lucro recuperável em período futuro, mas são diferenças temporárias, os dois são temporárias, só que agora é dedutível, então compensação futura de prejuízos fiscais não utilizados ou créditos fiscais não utilizados, tá bom? Pronto. Vamos avançando. Olha, ele vai me trazer aqui o que é uma diferença temporária. Diferença temporária é a diferença que há entre o valor contábil do ativo ou passivo no balanço e sua base fiscal. As diferenças temporárias podem tanto ser diferença temporária tributável, a qual é a diferença temporária que resulta em valores tributáveis para determinar o lucro tributável ou prejuízo fiscal de períodos futuros, quando o valor contábil do ativo ou passivo ele é recuperado ou liquidado. Ou diferença temporária dedutível, a qual é a diferença temporária que resulta em valores que são dedutíveis para determinar o lucro tributável ou prejuízo fiscal de futuros períodos, quando o valor contábil do ativo ou passivo é recuperado ou liquidado. Isso daqui, pessoal, vai ficar mais claro à frente quando a gente fizer aí um exemplo prático, tá? Relaxa que a gente vai chegar aí. Base fiscal de um ativo ou de um passivo é o valor atribuído àquele ativo ou passivo para fins fiscais, ou seja, de acordo com o solicitado pela autoridade tributária. A despesa tributária, receita tributária, compreende a despesa tributária corrente e a despesa tributária diferida, e a receita tributária corresponde a, olha aqui, a receita tributária corrente e a receita tributária diferida. Eu tenho que saber diferenciar esses dois, tá? Então, o que ele quis dizer, por exemplo, e vale para o outro, é que a minha despesa tributária ele seria a soma da despesa tributária corrente mais despesa tributária diferida. Pronto. Feito isso, vamos lá ver uma questão. Olha aí. Questão mais teórica, pessoal. Já no slide seguinte eu vou detalhar um pouco mais, vocês vão entender isso que eu estou falando. Então, por exemplo, ó, de acordo com o CPC, né, 32, que eu tenho aí tributos sobre o lucro. Olha aí. O passivo fiscal diferido, ele tem como origem o quê? Aí lembra, pessoal, passivo fiscal diferido é eu ter uma dívida no futuro decorrente de um tributo, que na verdade é para eu ter pago agora. Então, lembra, era uma receita que era tributável, mas ela virou uma diferença temporária tributável, tá bom? Uma diferença aí temporária tributável. Então, gera aí o meu gabarito letra, olha aí, B de bola, né? Ah, Felipe, aí tá fácil. Calma. Calma, tá aqui a Apex. Beleza? Então, vejam que esse conceito aí foi informado por nós. Olha aqui. Anteriormente, no nosso exemplo aqui, ó. Então, passivo fiscal diferido, lembra que eu falei dos conceitos? Conceitos aí muito importantes. Inclusive para os casos práticos mais à frente que a gente vai ver. Tá certo? Mais à frente que a gente vai ver. Pronto. O que mais, Felipe? Vamos lá. Pessoal, importante eu saber a diferença entre lucro contábil e lucro fiscal.
Lembra? Ele já me falou, olha, pessoal, lucro contábil, ele vem lá na DRE, na demonstração do resultado do exercício, tá? E esse meu lucro contábil, que corresponde ao resultado contábil, ele me diz que é o lucro antes do imposto de renda. Lembra disso? Ele falou aqui, ó. Tá? Antes da dedução dos tributos sobre o lucro. Ou seja, antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Lembrando aí da DRE. Tem lá a receita bruta e assim por diante, tá bom? E assim por diante. Pronto, beleza. Show de bola. Já o lucro fiscal, pessoal, ele vai estar lá no LALU, anota aí, que é o livro de apuração do lucro real. O lucro contábil, ele atende à contabilidade. O lucro fiscal, tá certo? Ele atende, né, o fisco. O fisco. Tá bom? Felipe, quem é esse lucro fiscal? Esse lucro fiscal, pessoal, que é a base de cálculo dos tributos sobre o lucro, tá certo? Tá bom? Que é o famoso lucro real. Ele vai ser igual a quem? Ao lucro antes do imposto de renda, ICSLL, que é o lucro antes dos tributos sobre o lucro, mais adições, menos exclusões e menos compensações. Aí eu tenho o lucro fiscal, que não é o valor do tributo ainda, porque esse valor, ele é a base de cálculo dos tributos sobre o lucro. Tá certo? Dos tributos aí sobre o lucro. Beleza? Que isso daqui a gente até viu. A gente já viu, tá bom, pessoal? Lá no assunto DRE. Mas o que eu quero mostrar aqui para você é que, devido a essas adições, exclusões ou compensações que é limitada a 30%, eu tenho diferenças, né, que são, tá certo, permanentes, e isso daí não gera ativo ou passivo fiscal diferido, mas eu tenho diferenças temporárias, como eu falei, é algo que não é tributado agora, mas vai ser tributado no futuro. É algo que não é dedutível agora, mas vai ser dedutível no futuro. É um prejuízo que não foi utilizado agora, mas vai ser utilizado no futuro. São esses valores que vão gerar ativos e passivos fiscais diferidos. Pode ser que meu lucro contábil seja igual ao lucro fiscal. Show de bola! Aí não há ativo fiscal ou passivo fiscal diferido. Agora, se eles forem diferentes, aí eu vou gerar, tá certo? Esse ativo fiscal ou passivo fiscal diferido. Lembrando, decorrente de diferenças temporárias tributáveis, dedutíveis, prejuízos não utilizados ou créditos fiscais não utilizados, tá bom? Créditos fiscais não utilizados. Então, por exemplo, pessoal, vamos lá. Supor aqui um exemplo, tá bom? Um exemplo. Então, imaginem que uma empresa, ela teve uma receita bruta de vendas, tá? Estou criando valores, tá, pessoal? De 10 mil. Ela teve menos CMV, vou colocar logo receita líquida para facilitar. Menos CMV de 4 mil. Ela ficou aqui com lucro bruto, você anota aí, tá? De 6 mil. Beleza. Ela teve menos despesas administrativas, que foi 1.000.
E menos, vamos supor, despesa com PSLD. De 2.000. Vamos supor que eu não tenho outra despesa, tá, pessoal? Não estou considerando aqui toda a estrutura ok. Eu vou pegar, então, o lucro antes dos tributos sobre o lucro, que deu 3.000. Imaginem, tá, que eu tenho uma alíquota de tributo sobre o lucro, imposto de renda e CSLL, de 34%. Tá certo? De 34%. Aí vamos lá, pessoal. O que acontece? Essa despesa aqui, eu debito. Despesa com PSLD. E credito aí PSLD, tá bom? Credito aí PSLD. Pronto, beleza. Show de bola. Valor de 2.000. Só que aí, na hora que eu for calcular meu lucro fiscal, eu vou observar, pessoal, que essa despesa com PSLD ela é uma despesa que ela pode, no futuro, ser dedutível, de acordo com alguns parâmetros. Mas nesse momento aqui não é. Então eu vou fazer um ajuste. Então aqui eu tenho, tá? Deixa eu anotar aqui para não me perder. Isso daqui é uma diferença temporária dedutível. Tá certo? Diferença temporária, desculpem, tributável, né? Vai gerar um passivo. Olha. Felipe, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Se eu fosse tributar sobre 3.000, tá? Quanto seria meu imposto de renda e CSLL? Só para entender, pessoal. Seria 34% vezes 3.000. Que isso vai dar quanto? Isso vai dar 3.000 vezes 34%, dá 1.020. Só que vejam, pessoal, quando eu for lá calcular o lucro fiscal, eu vou pegar o LAI de 3.000. Mais adições, ou seja, essa despesa, ela não é dedutível. Então, mais despesa com PSLD. Vou imaginar que não tem exclusões e não tem compensações. 2.000. Eu vou ter o lucro fiscal de 5.000. Tá certo? Vou ter o lucro fiscal de 5.000. Vezes a alíquota vezes 34%. Eu vou ter o quê? Eu vou ter o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Quanto é isso? 5.000 vezes 34%, isso vai dar 1.700. Ou seja, eu estou pagando mais do que deveria pagar, porque esse não é a forma correta, é o lucro fiscal. Então, como eu estou pagando mais, pessoal, estou pagando mais do que deveria, de acordo com o resultado contábil, e eu posso no futuro compensar se essa despesa for efetiva, eu vou ter um direito de no futuro compensar esse valor. Tá certo? Então eu tenho aqui uma diferença temporária. Olha aqui. Dedutível. Tá certo? Uma diferença temporária dedutível. Por quê? Porque eu vou gerar um ativo fiscal diferido.
Na verdade, esse tributo, eu vou ter uma despesa do tributo corrente, tá, pessoal? Despesa, como é que ele chama aqui, ó? Despesa tributária corrente. Eu vou ter a despesa corrente tributária, que seria imposto de renda e CSLL. E eu tenho aqui despesa com IR e CSLL, que é uma despesa corrente, e crédito IR e CSLL 1.700, tá certo? 1.700. Só que isso daí, pessoal, gerou um direito. Presta atenção, tá? Essa despesa, no futuro eu vou deduzir ela, tá? Então eu vou ter um ativo fiscal diferido de 2.000 vezes 34%, que isso vai dar 680. Então eu vou fazer o quê? Eu vou debitar um ativo fiscal diferido, que é o direito de no futuro compensar. Tá certo? Esse valor, claro, esses lançamentos são para contabilidade, tá, pessoal? E eu vou creditar uma receita, que ele chama aqui, ó, receita corrente. Tá certo? Receita diferida, tá? No valor de 680, tá bom? Então, claro, Felipe, aí lá depois do LAI vai vir essas duas, que seria a despesa tributária. Mas o que eu estou focando nesse pronunciamento, pessoal, muito por quê? Porque lá em DRE a gente já estudou esse cálculo. Nosso foco maior é encontrar o ativo fiscal diferido, tá? Mas lembra, eu tenho diferença que é permanente, isso não impacta. O que é que vai impactar? É a diferença temporária tributável dedutível, ou os prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados, tá? Lembrando, se era para eu pagar um valor e eu paguei mais, eu tenho o direito de compensar essa diferença no futuro. Se era para eu ter pago o valor e eu paguei menos, aí eu vou ter que no futuro pagar e gera um passivo fiscal diferente, entendeu? Então, quando o lucro fiscal é maior do que o lucro contábil, eu tenho um ativo fiscal diferido. Quando o lucro fiscal é menor do que o lucro contábil, eu vou ter uma dívida de pagar no futuro. Mas lembra que tomar cuidado com as diferenças aí temporárias, né? Com as diferenças permanentes, tá bom? Com as diferenças permanentes. Só para a gente fechar, pessoal, rapidinho, tá? Então a base fiscal de um ativo é o valor que será dedutível para fins fiscais. Conta quaisquer benefícios econômicos tributários que fluirão para a entidade quando ela recuperar o valor contábil desse ativo. Se aqueles benefícios econômicos não serão tributáveis, a base fiscal do ativo é igual ao seu valor contábil, né? Então, pode acontecer de ser igual. Aí ele traz aqui alguns exemplos. Uma máquina custa 100. Para fins fiscais, a depreciação de 30 já foi deduzida nos períodos corrente anterior. E o custo remanescente será dedutível nos períodos futuros, tanto como depreciação por meio de dedução na alienação. O lucro gerado pelo uso da máquina é tributável. E qualquer ganho sobre a alienação é tributável e qualquer perda é dedutível. A base fiscal vai ser 70. E no momento a base contábil está sendo 70, que seria 100 menos 30. Então aqui não há diferenças, né, nesse cálculo. Os juros a receber têm valor contábil de 100. A receita de juros relacionada é tributada pelo regime de caixa. Então a base fiscal dos juros a receber, ela vai ser o quê? Ela vai ser 0, porque ele foi o quê? Tributado de acordo com o valor recebido. Tá? Então o valor recebido tendo em vista essa operação. E aí passivo, né? A base fiscal de um passivo
É o seu valor menos qualquer valor que será dedutível para fins fiscais relacionados àquele passivo em períodos futuros. No caso da receita que é recebida antecipadamente, a base fiscal do passivo resultante é o seu valor contábil menos qualquer valor da receita que não será tributável em períodos futuros, tá? Então aqui ele diz, o passivo circulante inclui despesas provisionadas com valor de 100. A despesa correspondente é deduzida para fins fiscais pelo regime de caixa. Ou seja, quando ela for paga, né? A princípio, quando é estimada, não é dedutível. Vai para a contabilidade, mas não é dedutível. Então, a base fiscais para as despesas é 0. Tá? Então, vai ter uma diferença aí, né? Como ocorreu uma diferença aqui, ó, dependendo do momento do recebimento. O passivo circulante inclui receitas de juros recebidos antecipadamente, com valor contábil de 100. A receita ela foi tributada com regime de caixa. Então, a base fiscal dos juros também, antecipadamente, ele é de 0. Tá certo? Então, iniciamos aí essa parte de tributo sobre o lucro. Claro que a gente vai ter mais exemplos para a gente entender melhor quando o lucro fiscal é diferente ou não, essas receitas, os lançamentos e assim por diante. Tá certo? E vamos dar aquela, ó, na paradinha, e voltamos com mais conteúdo para você.